que você já deve ter ouvido falar no termo que tem pessoas que são tão pobres que a única coisa que ela tem é dinheiro, relacionado à riqueza. E eu venho notando um comportamento de determinadas pessoas, né? Eu trabalho com representação comercial, então eu falo com muita gente durante o meu dia. E existem algumas pessoas, a grande maioria delas, né, que começaram de baixo e hoje elas estão conquistando uma determinada riqueza, vamos assim dizer, né? Tá começando a conquistar bens materiais. E há um ano atrás, mais ou menos, eu fiz um treinamento sobre inteligência financeira. E eles bateram muito nessa tecla. Eles mencionaram muito sobre... Existem pessoas que a única coisa que elas têm é dinheiro. O que eles querem dizer com isso? Que riqueza ou pobreza é tudo relacionado ao mental. Existem pessoas que elas têm dinheiro, mas elas são tão arrogantes. Elas acham que o dinheiro delas as tornam melhores do que as outras pessoas, que elas ainda não identificaram esse padrão, que elas são muito pobres mentalmente. E ao contrário também, existem pessoas que não têm tanto recurso financeiro, mas elas têm muita nobreza. Elas tratam as pessoas de igual para igual. Elas são muito educadas. Por isso que se diz que a riqueza está na mente, né? O poder está na sua mente. E você já parou para analisar por que as pessoas elas deixam esse tipo de coisa afetarem elas? Ter dinheiro, por exemplo. Se você tem recurso financeiro a mais do que outras pessoas, isso não te torna melhor do que elas. Porque dinheiro não tem nada a ver com você ser uma pessoa nobre ou não. Dinheiro está relacionado à produtividade. Quanto mais você produz, automaticamente você ganha mais dinheiro. E a pobreza, a falta do dinheiro, está relacionado à improdutividade. Aí você deve estar se pensando assim: pô, William, mas eu trabalho pra caramba. Eu acordo 6 horas da manhã e vou dormir meia-noite. Mas essas horas do teu dia que você tem trabalhado, você tem produzido e gerado recurso, a sua produtividade, ela gera algum valor monetário para a empresa que você trabalha ou para o seu negócio? Ou simplesmente você é uma peça desse sistema? É isso que você precisa analisar. Por isso que você faz parte de um sistema e você é manipulado sem você perceber. Eu fiz um treinamento uma vez, é até do Pablo Marçal esse treinamento. É um treinamento online, que ele fala sobre o jogo da vida. A vida ela é um jogo. E ele exemplifica isso como se fosse um jogo de xadrez. Não sei se você sabe jogar xadrez, mas o xadrez, os peão ali vai no meio, né? Os peões. E aí existem torre, bispo, enfim. Cada peça tem uma função e cada peça tem um movimento específico. Então
os peões, eles podem andar uma única casa e eles podem matar outra peça do time adversário lateralizado. E para analisar, numa empresa, vou usar essa palavra, quem que se ferra primeiro? Sempre são os peões. Eles não conseguem dar passos largos, eles não conseguem andar muitas casas. E eles são facilmente manipulados. E quem vem atrás? É o rei, a rainha, os cavalos, os bispos e as torres. Cada um também tem um movimento específico. Mas quem controla o jogo ali? O rei e a rainha. Na maioria das vezes, eles são as peças que dão as coordenadas ali, que enviam para a batalha os peões e as peças que não têm tanto movimento. E na nossa vida é a mesma coisa. Às vezes você está inserido num ambiente e você não tem tanto movimento, você não consegue ir além. Eis a importância de você buscar esse autoconhecimento, buscar essa melhoria, para que você consiga cada vez se movimentar mais. Esses dias atrás eu estava assistindo um vídeo no YouTube relacionado a Google Ads, né? Eu também vendo online, tenho e-commerce, e o cara tava falando sobre mentoria. Ele recebeu 30 mil reais por meia hora de mentoria. E aí tu deve estar pensando, pô, é um absurdo, né? Alguém ganhar 30 mil reais por meia hora de consultoria. Mas isso é relacionado ao conhecimento dele. Esses 30 mil reais investido, com certeza, o que ele transmitiu nessa mentoria, o que ele ensinou essa pessoa, vai fazer com que essa pessoa fature muito mais, além desses 30 mil reais. E aí ele até mencionou no vídeo, ele falou, cara, quanto tempo vale a sua hora? Na verdade, quanto de dinheiro vale a sua hora, né? Quanto de recurso está valendo o seu tempo? Tem pessoas que vendem a sua hora por um salário mínimo no final do mês. Você já parou para pensar nisso? Se você é uma dessas pessoas, já mencionei isso num vídeo. Se você conversar com a pessoa da terceira idade e perguntar para ela o que ela tem de mais valioso, provavelmente de cada 10 pessoas que você conversar, 8 vão dizer que é o tempo, aquilo que elas têm de mais valioso, e elas não desperdiçariam o tempo delas com coisas que não levariam elas a conquistar aquilo que elas almejam. E aí eu te pergunto, então por que você continua investindo e colocando tempo naquilo que não vai te fazer chegar e alcançar a vida que você tem, que você quer, né, na verdade? Então é um absurdo, se você parar para analisar, que um salário mínimo de R$ 1.500 ele compra 8 horas do dia de uma pessoa durante um mês, praticamente, durante 22 dias. Mas o porquê que essa hora ela vale tão pouco? É pelo conhecimento que essa pessoa entrega, pela produtividade que essa pessoa entrega. Se a sua hora está valendo pouco, está custando pouco, é sinal que aquilo que tem dentro da tua cabeça não é tão valioso assim, se você parar para analisar. Eu já mencionei isso num vídeo. Você não é pago para trabalhar, você é pago para resolver problemas. Então você precisa evoluir para que os problemas que você resolva se tornem cada vez mais complexos. E as pessoas tendem a pagar por esse tipo de problema, por um problema que seja muito difícil, muito complexo de resolver. Eu acabei de mencionar, o cara ganhou 30 mil reais numa mentoria
e em 30 minutos. Mas ele solucionou um problema que, na visão de quem pagou, era impossível. Então reflita sobre isso. Reflita sobre o ambiente que você está. Comece a analisar e a perceber as intenções das pessoas que estão ao seu redor. Faça perguntas. A melhor forma de você elevar o nível de consciência é você fazer perguntas para si mesmo e para as pessoas que estão ao seu redor. As pessoas, elas não estão ao seu redor porque elas gostam de você, mas porque você tem serventia para elas. E analisa comigo o seguinte: quem estaria ao seu lado se você não tivesse serventia alguma? Será que você estaria rodeado de pessoas assim como você está hoje? Talvez não. Então pense sobre isso. E eu sempre vou mencionar aqui: mude o seu ambiente, não seja manipulado. As pessoas, elas não te tratam bem porque elas gostam de você, mas porque você tem serventia para elas. Porque a partir do momento que você parar de produzir, a partir do momento que você parar de estar disponível, automaticamente as pessoas, elas irão mudar com você. Eu tenho certeza disso, porque é isso que aconteceu comigo. Eu parei de estar disponível e eu parei de produzir para beneficiar outras pessoas. E eu comecei a produzir para o meu benefício e o benefício da minha família. E automaticamente a minha vida mudou. Mas é necessário autoanálise e busca por conhecimento. A nossa missão aqui na Terra é sobre isso. É sobre você conhecer a si mesmo e você entender quem você é. Por isso que a própria palavra diz: vós sois deuses. Você é o Deus criador da sua realidade. Então, olha ao seu redor agora e analisa a sua realidade. Aquilo que é externo é um reflexo do que está interno em você. Então, se você está numa casa bagunçada, se você tem um emprego ruim, se você tem relacionamentos ruins, se você tem maus hábitos, isso é só um reflexo do que está aqui dentro. Então reflete sobre isso. E se pergunte: será que a vida é só isso? Será que eu mereço só isso? Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que você merece muito mais e que a vida é muito mais do que isso que você está vivendo. Só que precisa de autoanálise e de movimento. Não perca tempo com o que não merece o seu tempo, porque tempo é o que você tem de mais valioso. Tamo junto.